Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do VRTA11, fundo de papel da Fator Veritas, tem uma das carteiras mais diversificadas nos fundos imobiliários, tá? Dos fundos de papel. Então vamos falar hoje como é que tá a carteira desse fundo, como é que tá a carteira de fundos imobiliários que vem dando bastante polêmica aqui nesse fundo, tá bom? E outras coisas, tá bom? Fica aí até o fim do vídeo, tem bastante coisa interessante aqui pra gente falar hoje, bastante coisa importante pra gente falar hoje. Eu espero que vocês gostem, deixa aí um like, se inscreve no canal e vamos lá. Estamos aí com uma taxa de administração de 1% ao mês. Estamos com um PL hoje de 1,5 bi praticamente, então já é um fundo gigantesco, né? Um fundo bem interessante. A Fator deixou aqui vários textos explicando várias coisas, né? Então eles meio que deixaram aqui um resumo aí de como é que foi o ano de 2023, o que eles cresceram, o número de cotistas, liquidez, etc, né? Então, bem interessante, parabéns aí a Fator Veritas por esse material aqui que eles deixaram pra gente. Aí aqui no final do material eles deixaram praticamente o ponto que está sendo mais polêmico aí por conta desse fundo, muita gente reclamando por conta das recentes alocações que eles fizeram em IPOs de fundos que nem foram provados ainda no tempo, de gestoras que, enfim, não estão sendo muito legais. Então eles deixaram aqui um texto que nós vamos ler juntos, tá? Então, ao longo de dezembro de 2023, recebemos alguns questionamentos a respeito das últimas alocações do VRTA11, dentre elas as alocações em FIs. Então, FIs, IPO da Suno, SNME, se não me engano, né? Emissão de outros fundos imobiliários, nada a ver com nada, né? Então, esses fundos aí que trouxeram algumas coisas, tá? Aí a gente coloca aqui, todos os ativos a serem adquiridos passam por uma profunda análise. Entendemos que as ofertas dos FIs eram boas oportunidades, visto que o pipeline sugerido, a qualidade da carteira e o gestor eram bons para eles, tá? De acordo com a análise deles. As alocações foram feitas com o caixa que estava disponível, ou seja, eles viram um caixa parado ali. O que eles poderiam fazer? O que eles deveriam ter feito se fosse uma gestora que pensa no cotista, né? Alocaria em papel em CRI, que é um fundo de CRI, não em fundos imobiliários, pô, né? Aí fala aqui que a política de investimento do fundo permite uma alocação de até 50% em fundos imobiliários, tá? Então muita gente não sabia disso, eu também não sabia, confesso, tá? Então até 50% do VRTA pode estar alocado em fundos imobiliários, o que isso me dá um grande alerta vermelho de que parece que a gestora vai querer alocar mais em fundos imobiliários, tá? Então, eu tô fora disso, eu tô afim de um fundo de CRI, um fundo de papel, então, né? Então, meio que eu já me desanimei quando eles colocaram isso aqui pra gente, tá? Eles colocam, alguns fundos possuem baixa negociação no mercado secundário devido ao patrimônio líquido atual e uma nova oferta faz com que destrave a liquidez. Eles estão falando de fundos que não tem muita liquidez e eles participaram da emissão, meio que alegando que participaram da emissão porque era a única forma de entrar no fundo sem mexer com o valor da cota e tal. Então a emissão eles meio que conseguem comprar uma quantidade grande, etc. Tá? Então eles estão meio que colocando desculpas do porquê eles alocaram nesses fundos. Só que a gente viu que não foi muito isso, né? Por exemplo, o SNME, que foi um fundo que ele participou do IPO, que é o fundo lá da Suno. Se você olhar lá no fundo da Suno, tem lá a Suno participando do IPO do VRTM, que é o outro fundo aqui da Fator Veritas. Então, claramente foi uma troca de favores entre gestoras, né? Uma participou da emissão da outra e a outra participou da emissão da outra, IPO, etc. Tá? Então, ficou claro já para o mercado e eles tentaram se explicar aqui de uma forma que ficou bem estranha, tá? Aí eles colocaram aqui, já mudando de assunto, né? Que ao decorrer do mês de dezembro tiveram algumas movimentações na carteira. Então, eles compraram aí esse CRI lote 5, né? IPCA mais 10,5, parabéns aí à gestora. CRI BB Tecnologia, IPCA mais 6,668, né? Então, aqui já não foi uma taxa tão legal. E eles compraram mais um fundo imobiliário, cara, que é o EQIR 11, na segunda emissão, 10 milhões de reais num fundo que também pequeno, nada a ver com nada, tá? Então, é isso, tá? Aí aqui eles já começaram a fazer problemas novamente, né? Venderam o VGHF, então, ok, né? Venderam o RBRY, ok, porque eu acho que eles vão receber um pouco mais. Venderam o EQIR, então, ok, deve ter sido para não ficar tão posicionado em EQIR, porque eles já participaram da emissão aqui em cima, né? Então, é isso. E eles venderam o SNME, que foi um fundo que eles participaram do IPO sem motivo nenhum. Provavelmente venderam também com prejuízo, tá? Então, faltou eles colocarem aqui pra gente qual foi o resultado dessas operações, se eles venderam com prejuízo ou não, né? Então, faltou aqui a transparência da gestora. Provavelmente, tá, pessoal? Já adiantando aí pra vocês, provavelmente foi vendido aí essa posição aqui do SNME com prejuízo, tá? Aí aqui em 21 de 12 de 2023, eles tomaram 65 milhões
em dívidas de compromissadas reversas, ou seja, o fundo se alavancou novamente. A gente tinha falado aí no último relatório que eu tinha elogiado a gestora que eles tinham vendido essa compromissada, eles alocaram de novo, agora 540 dias a CDI mais um. Então, caramba, pegaram aí uma alocação, uma compromissada um pouco maior, mais cara do que eles tinham pego a recente, né, a outra. Então, não gostei dessa posição aqui do fundo, tá? E eles estão aí com uma reserva de 37 centavos que eles colocaram aqui que deve usar para fazer frente às obrigações futuras. Então, eles vão usar a reserva de 37 centavos para pagar essa compromissada. Então, mais um pênalti aqui da gestora. Não gostei. Reserva é para distribuir para o cotista, não é para comprar compromissada, que a gente nem sabe se vai trazer valor aí para o cotista, porque eles também não colocam claro para a gente, tá? Então aqui ele só deixa aqui um pouco mais detalhado quais foram as alocações que a gente já comentou ali em cima. E como eu disse para vocês, a gente não teve aqui uma visão de qual foi o resultado dessas operações, que foi com prejuízo, não foi. E aqui é o que eu estava falando lá para vocês, né? O CCRF, que é um fundo que eles têm em carteira, vai virar RBRR. Eu tinha confundido com o RBRY, nem foi, tá? Mas vai virar RBRR. Enfim, tô um pouco desanimado com esse fundo, tá, pessoal? Não tem nem o que dizer, não, tá? Aí aqui ele deixa uma DRE que é a pior DRE possível, né? Muito pequena e uns números bem borrados. Parece que é um print que eles tiraram aí de algum sistema deles. Então eles colocam aqui que tivemos um total de receita de 11 milhões e 900 e um total de despesa de 1 milhão e meio, tá? Essa despesa aqui eles não incluíram esse resultado não recorrente, tá vendo? Então é complicado, né, pessoal? É complicado, né? Eles meio que fizeram. Se essa despesa tivesse aqui, isso aqui ia subir para uns 15, 16%, vai? Ia ser uma despesa um pouco maior aqui. E, como vocês podem ver, nos últimos meses a gente não tem um resultado negativo de não recorrente. Isso aqui provavelmente foram as cotas de fundos imobiliários que eles venderam ali em cima com prejuízo e tiveram que colocar aqui na DRE pra gente ver, só que eles não deixaram claro o porquê desse resultado não recorrente negativo, tá? Então, esses 751 mil reais aqui negativo provavelmente foram das vendas daqueles fundos imobiliários ali que eles venderam com prejuízo, tá? Então, mais um pênalti aí para a gestora, tá bom? Aqui ele coloca aí o setor do devedor, então aqui já falando de carteira de CRI, acredito que sim, tá? Então ele não, é que ele fala da carteira inteira do fundo, tá? Então 15% está em construção civil, 15% em alimentos, 12% em FI de papel, tá? Então é toda a posição de fundo imobiliário que eles têm em carteira, se eu não me engano, né? Então não é tanta coisa assim, tem muito fundo aí que tem mais que isso, mas mesmo assim ainda é muita coisa. Aí temos aí logística, comércio, etc, né? Setores legais, tá? Quanto à carteira de CRI desse fundo, eu não tenho nada a reclamar. É uma carteira de CRI, na minha opinião, bem interessante, pouco concentrada, tá? Aí aqui ele coloca indexador, é uma carteira bem focada em IPCA, como vocês podem ver, né? Então, 85% do patrimônio do fundo está em CRI IPCA, então papel IPCA, o que deveria estar, né? Aí temos aqui um pouquinho outros, que deve ser caixa, e temos 12% aqui em fundos imobiliários. Aí aqui uma noção melhor do que a gente tem aí por ativo, 89% em CRI, quase 90% em CRI, quase o ideal, que eu considero ideal, 12% em FI e um pouquinho em caixa, tá? Esse só tá 12% em FI, porque eles venderam um monte de FI ali que a gente mostrou ali no início. Se eu não me engano, isso aqui tava uma porcentagem bem maior em fundos imobiliários, tá, pessoal? Aí aqui uma tabela de sensibilidade, então a cota tá meio que estacionada entre 87 e 89 reais já tem um tempinho, né? E o retorno aqui da carteira de CRI, que a gente recebe mais ou menos IPCA mais 9, uns quebrados, IPCA mais 10, sem contar a taxa de administração, tá, pessoal? Então dá uma reduzida aí na taxa também. São retornos bem legais aí para longo prazo. Lembrando que isso aqui só vai se concretizar IPCA mais 10 se você carregar o fundo um tempo, o fundo chegar no VP de novo, etc, tá? Tem vários requisitos para isso acontecer. Aqui a carteira de papel do fundo, a carteira de CRI do fundo, né? Então, como eu disse para vocês, não tem nenhuma grande locação, né? Nenhuma grande concentração aqui por devedor. A maior é essa 4,52% aqui, então exatamente do limite que a gente considera aqui no canal, 4,5%. Né? Então, enfim, tem algumas empresas, né? Via Varejo, BRF, JSL, né? GPA, né? Temos alguns CRIs de outros fundos imobiliários, se eu não me engano. Então é isso aí, tá? Que a gente tem para hoje, tá, pessoal? Nada a reclamar dessa carteira, pelo contrário, eu gosto bastante dessa carteira, pela diversificação que ela tem, tanto de setor como de devedor, tá, pessoal? Aí aqui ele coloca, né, alguns ativos que ele tem aqui em fundo imobiliário, né? Aí ele coloca aqui preço de aquisição, colocou aqui o preço médio pra gente.
VGHF, preço médio 10,26, tá caro, né? SNMO, preço médio 9,72, 9,75. Aí tem o MOC, que vai virar lá o RBVI, né? E etc. A maioria dos preços médios aqui estão bem altos, tá, pessoal? Porque ele participou de emissão e tal, tá? Gente, no mais era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não tem muito o que falar desse fundo. É mais essa carteira de fundos imobiliários que não era para ele ter se metido nisso, né? Tá usando caixa para alocar em fundo, etc, né? Então é isso, tá? Eu gostaria que a gestora meio que refizesse isso aí, colocasse 95% em CRI, etc, para ver se eles voltam a pagar aquele 90 centavos, um realzinho pra gente quando voltar o IPCA alto, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixa um like pra gente, se inscreve aí. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.